Olá! Sejam bem-vindos à aula de subordinação. Na aula passada, nós vimos, na aula de português, sobre período composto por coordenação, que é aquele período onde as orações apresentam independência entre si, cada uma possui seu sentido próprio, sua compreensão, não dependem, a primeira oração não depende da segunda, mas são ligadas por conjunções, né? E aí a gente tem as aditivas, adversativas, enfim. A partir de hoje, nós veremos as orações subordinadas e as suas classificações, tá? Então, primeiro nós vamos ver oração subordinada substantiva, tá? Então, o que é um período composto por subordinação? Período composto é quando a gente sabe que nós temos mais de uma oração, né? E subordinação é quando ela apresenta orações que são dependentes uma da outra, ou seja, não tem sentido completo se forem lidas separadamente. Na oração subordinada eu tenho uma oração principal, que é a primeira, ou pode ser a segunda, mas ela é a principal porque é ela que comanda. E a subordinada, que é aquela oração que depende da outra para ter seu sentido completo. No período composto por subordinação, a gente não consegue compreender uma oração sem a outra. Não é igual à coordenada, que eu tenho uma oração principal e que eu tenho duas orações e consigo entender a outra, mas eu poderia ter usado vírgulas ou posso usar as conjunções, tá? Na subordinação, não. Eu tenho uma oração principal, uma oração subordinada. Para entender a principal, eu preciso da subordinada. Para entender a subordinada, eu preciso da principal. Não existe uma independência nessas orações, tá? Então, para iniciar, nós vamos ver as orações subordinadas substantivas, tá? Então, olha o exemplo aí. No período composto por subordinação, as orações funcionam como termos dependentes de outras orações e recebem o nome de subordinado, que foi o que eu falei. É provável que ele chegue ainda hoje. É provável, é a oração principal, que ele chegue ainda hoje, oração subordinada. Quando eu digo é provável, a gente sempre se pergunta o que é provável. E se eu disser que ele chegue ainda hoje, também fica uma coisa meio sem sentido. Porque se eu disser, olha a diferença da coordenada. Comprei bananas e maçãs na feira. E não gosto de uva. Comprei bananas e maçãs na feira, oração 1. Não gosto de uva, oração 2. Ligados pelo I. Então, aí já eu tenho uma coordenada aditiva. Ou seja, o sentido dela é completo. Mas esse aqui, exemplo, não. É provável. O que é provável? Então, para eu entender o resto, eu tenho que ter a subordinada, a outra oração. Eu tenho uma lista de 6 orações subordinadas substantivas. A subjetiva, que tem função de sujeito. A objetiva direta, que tem função de objeto direto. A objetiva indireta, função de objeto indireto. Completiva nominal, predicativa e apositiva. Todas essas 6 orações são compostas da oração subordinada substantiva. Então, na hora de classificar, ela fica assim. Oração subordinada substantiva, subjetiva, se for subjetiva. Oração subordinada substantiva, objetiva direta, se for objeto direto. Oração subordinada substantiva, objetiva indireta, se for objeto indireto. Como que eu vou saber se é subjetiva ou se é objetiva? Essa é a função da subordinada. Se ela tem função de sujeito, ela é subjetiva. Se ela tem função de objeto direto, ela é objetiva direta. Mas como eu sei que vocês têm uma pequena dificuldade em análise sintática, porque para eu saber a da subordinada, eu preciso ter domínio de análise sintática, eu preciso saber identificar um complemento nominal na oração, eu preciso saber identificar um objeto direto na oração. Então, eu optei por fazer essas videoaulas em blocos separados. Eu vou ter o primeiro bloco, desse bloco aqui é o bloco da subjetiva. E quando eu for dar objeto direto, objetiva indireta, completiva nominal, cada uma vai ser um bloco diferente. Eu não vou dar todas em uma aula só. E antes de explicá-las, eu vou explicar a função objeto direto, a função objeto, para vocês não se perderem, tá? Então, para compreender como a oração subordinada substantiva desempenha a função própria de um substantivo, basta comparar as duas frases que seguem. Ninguém lamentou sua renúncia. Ninguém é o sujeito
Lamentou é um verbo transitivo direto, a gente já viu isso, transitividade verbal. Transitivo é aquele verbo que precisa de complemento. Quem lamenta, lamenta alguma coisa. E sua renúncia é o objeto direto. Por que objeto direto? Porque é aquilo que o verbo lamentar pede. Quem lamentou? Lamentou o quê? Lamentou sua renúncia. Lembram, eu disse para vocês na sala várias vezes, o verbo sempre pede um objeto. Ninguém ali é a oração principal. Lamentou sua renúncia é a oração subordinada. Eu tenho um objeto direto na oração subordinada. Logo, essa oração subordinada substantiva é uma oração subordinada substantiva objetiva direta, porque vem representando basicamente um substantivo com função... Minha cachorra não sabe que é aula online. Enfim, então ela tem essa função de substantivo e funciona como objeto direto. Por isso que a gente diz que essa oração aí será uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Nesse bloco, nós vamos trabalhar com a subjetiva, que é aquela que tem função de sujeito, tá? Então, eu estou dando esse exemplo de objeto direto aleatoriamente. Mas nesse bloco, nós vamos ver a oração subordinada substantiva subjetiva. Então, a subjetiva é aquela oração subordinada cujo sujeito da oração está na oração subordinada, não está na principal. Se ele estiver na oração principal, aí não vai ser oração subjetiva. Vai ser outra coisa que a gente depois vai ver, tá? Então, de início, eu preciso saber isso. O que é um sujeito? Como é que eu identifico o sujeito da oração? Tá bom? Nós temos vários tipos de sujeito. Nós temos sujeito simples, sujeito oculto, sujeito indeterminado. Eu não preciso saber qual é o sujeito, classificar o sujeito para poder responder a oração subordinada. Eu só preciso saber identificar o sujeito, tá? Onde é que está o sujeito? Está na principal ou está na subordinada? Identificando isso, eu já consigo responder se ela é uma substantiva subjetiva, ou se é objetiva, ou se é completiva nominal, ou se é qualquer outra coisa. Então, o principal é saber identificar o sujeito no momento, né? Para identificar a subjetiva. Então, é aquela que funciona como sujeito do verbo da oração principal. Olha o exemplo. Interessa-me é a oração principal. Geralmente, a oração principal vem sempre antes do que. Tudo que vem depois do que já é subordinada. Interessa-me, oração principal, que você compareça à reunião. Oração subordinada, tá? Quando a oração substantiva é subjetiva, o verbo da oração principal está sempre na terceira pessoa do singular. Ele, né? Interessa-me. Não ocorre sujeito dentro dos limites da oração principal. O sujeito é a própria oração subordinada. Por quê? Vocês podem dizer aí, professora, mas se interessa-me, então é me o sujeito, sou eu. Então, seria o sujeito na oração principal? Não. Por que não? Porque ele está na terceira pessoa do singular. É uma regra. Quando ele está na terceira pessoa do singular, a oração principal não vai ter o sujeito ali. Então, automaticamente, o sujeito vai estar na oração subordinada. Então, o sujeito dessa oração é você, que você compareça à reunião. Interessa-me, acaba ficando sem sujeito, porque tem uma regrinha, né? Então, presta atenção. Eu identifiquei aí duas orações, a principal e a subordinada. Percebi que o interessa-me não vai ser meu sujeito, porque ele está na terceira pessoa do singular. Quando o verbo da oração principal está na terceira pessoa do singular, não condiz com o sujeito ali. Isso é uma regra, tem que decorar, tem que aprender. Ou melhor, tem que aprender, decorar não. Tá? Então, o sujeito vai estar na subordinada, então ela é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Então, repetindo, a oração subordinada substantiva subjetiva é aquela que funciona como sujeito do verbo da oração principal.
Interessa-me é um verbo, não é um verbo? Verbo interessar. Pronto, o que interessa a você? O que interessa? Interessa-me. Interessa o quê? Que você compareça à reunião. Ou seja, o sujeito do verbo está na oração subordinada. Logo, ela é uma oração subordinada subjetiva. Mas, professora, a gente estava vendo sobre objeto direto. Aí a senhora falou que o verbo pede objeto direto. Então, interessar é um verbo e pede um objeto. Então, o que você comparece não seria objeto direto? Não. Por que não? Por causa da regrinha do verbo da oração principal está na terceira pessoa do singular. Se está na terceira pessoa do singular, não tem como ser objeto direto. Aí vai ser mesmo no sentido de subjetivo, né? Que é a oração de sujeito. Continuando. Então, é aquela que funciona como sujeito do verbo da oração principal. Quando eu digo que a oração ela é uma oração principal, é porque geralmente é ela que vai desenvolver todo o resto da oração. Então, a dica que eu dei, vou repetir. Para você identificar a principal, você tem que identificar primeiro a principal, que vem antes do que, e depois, o que vier depois do que, seria a oração subordinada. Vai sempre ser desse jeito? Não, às vezes a oração principal muda de posição, ela vai para o lado direito, e a subordinada vai para o lado esquerdo. O sentido vai sempre permanecer o mesmo, você vai saber identificar, porque a oração principal, ela sempre pede um complemento, ela vai pedir, é como se a subordinada fosse a resposta para a indagação feita na principal. Quando chegar esses exemplos, a gente vai perceber que às vezes muda a posição, mas a classificação não muda, tá? A forma de ler, a forma de observar também não vai ser alterada, vai ser a mesma. E a gente vai continuar nessas classificações dessa forma, tá? Então, a princípio, eu preciso ter uma noção básica de sujeito para poder identificar os sujeitos das orações, tá? Eu não ia colocar a classificação de sujeito, mas eu acho que vai ser necessário. Então, na próxima videoaula, eu vou colocar tipos de sujeito, que é para poder vocês ficarem terem uma base melhor, né? Assim como quando eu for dar a subordinada objetiva direta, eu vou explicar o que é um objeto direto antes, para poder vocês se situarem, tá? Então, funciona como sujeito do verbo da oração principal. Interessa-me que você compareça, que é o exemplo que a gente já viu. Seguindo com outros exemplos, eu tenho. É importante que você conheça o passado dos seus pais. Então, é um verbo de ligação. Importante é predicativo do sujeito. Que você conheça o passado dos seus pais é a oração subordinada, substantiva, subjetiva. Por quê? Porque é o sujeito da oração. Você está na oração subordinada. Se o sujeito da oração, que é você, está na oração subordinada, essa oração é uma oração subordinada subjetiva, com função de sujeito. Parece, que é um verbo intransitivo, que meu time ganhará este campeonato. Meu time, que é o sujeito da oração, está na oração subordinada, que está em vermelho. Se o sujeito da oração está na oração subordinada, essa oração é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, porque tem função de sujeito. Quando é que ela tem função de sujeito? Quando o sujeito da oração está na oração subordinada. Eu digo que ela tem função de sujeito por conta disso. É sabido que o prazo terminará neste final de semana. O que é o principal? Eu estou falando de quê nessa oração?
Quem é o sujeito? Porque sujeito é aquele de quem se fala algo na oração, não é isso? Se sujeito é aquele de quem se fala algo na oração, eu tenho que perguntar, eu estou falando de quê aí? Bom, eu estou falando do prazo que vai terminar. E o prazo que vai terminar, ele está onde? Está na oração principal, à esquerda, ou ele está na oração subordinada, à direita? Ele está na oração subordinada. Se ele está na oração subordinada, essa oração é a oração com função de sujeito.